Ok? Boa noite mais uma vez a todas e todos que estão nos acompanhando em mais esse dia aqui do nosso Seminário de Direitos Humanos. A doutora Vanessa, que vem de forma assim, muito merecida, sendo elogiada pela organização, eu não vou deixar passar. Agradecer mesmo todo o empenho que ela teve na organização desse evento, que está sendo assim, de muito proveito, muitas exposições profundas e importantes, e hoje é mais um dia que a gente abre com muita alegria pelas convidadas, agradecendo desde já o sim, aceitarem o convite de estar aqui participando conosco, disponibilizar esse tempo para debater esse assunto tão importante, já que hoje a comissão vai trazer, junto aos temas que as palestrantes vão aqui expor, o que tem a ver com direitos humanos e diversidade. Na segunda-feira a gente teve uma abertura que foi brilhante, né, com o Dr. Riske, presidente da nossa OAB, doutora Nara Borgo, que falou muito bem sobre direitos humanos e educação, e ela frisando essa importância da educação até para as próximas gerações, e o Dr. Hélio Leitão também numa brilhante exposição, que eu guardei muito que ele falou da necessidade da gente tornar acessível ao povo, né, essa linguagem dos direitos humanos, para que a gente consiga fortalecer essa tradutibilidade, tornar acessível realmente para que a gente consiga avançar nessa luta. E hoje a gente está tendo a oportunidade de avançar mais um pouquinho em todas essas discussões que a gente vem montando nessa semana, com a participação das palestrantes para falar sobre direitos humanos e diversidades, como falei. Então, agradecer mais uma vez as convidadas pela disponibilidade, doutora Cíntia, que vai apresentar aqui para nós, doutora Cíntia Aquino, o assunto voltado ao Supremo Tribunal Federal e os direitos humanos LGBTI, os direitos LGBTI+. Em seguida, vai ser a doutora Thaisa Câmara, que vai trazer para nós a reflexão sobre direitos humanos e a questão de gênero. E, para encerrar, a nossa querida doutora Vanessa, que vai abordar o tema relacionado a direitos humanos da mulher advogada. E antes, então, da gente começar sobre os temas e abrir a palavra para cada palestrante, registrar aqui que a doutora Manuela, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, da nossa comissão aqui da OAB Espírito Santo, esteve presente até ontem, mas hoje tem aqui o doutor Murilo, que de forma generosa está aqui nos acompanhando. Como ele observou, ele é o homem aqui hoje para estar fazendo também essa discussão rica, e isso é muito importante, porque a luta também precisa dessa articulação de todas e todos. Então, desde já agradecer, doutor Murilo, aqui a representação, né, da diretoria da nossa comissão, e já pedir que o senhor dê as boas-vindas aqui para a gente começar mesmo mais essa noite de debate e de conhecimento e de troca, porque a gente precisa avançar mesmo de todas as formas e em todas as frentes. Por favor. Claro, claro. Boa noite a todos. Rosiane, obrigado pela apresentação. Como você introduziu, a doutora Manuela está em outras diligências das comissões de prerrogativas e políticas criminais, então hoje eu vim compor essa mesa como membro, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? E de antemão eu já queria parabenizar a Vanessa pelo seminário, que, como o Rosiane falou, está sendo um sucesso, né? Tanto pela estrutura quanto pelos palestrantes, palestras assim, absurdamente engrandecedoras, né? Então, que continuemos assim, que demos prosseguimento a esse trabalho da comissão, com mais debates, né? Com mais palestras e seminários, para que a gente possa enriquecer, ganhar conhecimento, agregar conhecimento e trabalhar em prol dos direitos humanos, né? Então, como eu falei anteriormente, estou aqui compondo a cota do homem, não é meu lugar de fala. Hoje eu estou aqui para receber, só para ouvir da doutora Cíntia, da doutora Thaisa, da doutora Vanessa, o que elas vão despejar de conhecimento aqui para a gente, que a gente tem que absorver para pôr na prática, né? Eu acho muito importante essa manifestação da OAB no sentido dos direitos humanos na questão de gênero, né? Alguns dias atrás, o doutor Murilo Comério esteve, salvo engano, na ESA, palestrando e falando a respeito. Ele tem um livro a respeito disso, principalmente nas questões LGBTQIA+, dentro da esfera trabalhista, né? Então, é um conteúdo que a gente tem que discutir, tem que debater, tem que agregar, está em voga, né? E a OAB, como entidade, precisa fazer parte disso, né? Precisa fazer parte dessa representatividade. Então, é uma honra compor essa mesa com vocês. Estou aqui para auxiliar no debate e nada mais, e absorver o que vocês têm de conhecimento para passar para a gente. Uma boa noite e uma noite profícua para a gente, ouvindo essas mulheres incríveis.
Obrigada, doutor Murilo. E eu falei de segunda-feira, mas lembrando também, aproveitando essa questão do espaço das mulheres, ontem nós tivemos também um debate incrível com duas mulheres que, assim, grandes conhecedoras também da área, foi direitos humanos na área de saúde, pesquisadoras incríveis. Quem não pôde assistir, eu sugiro que busque essa gravação que está na OAB TV, e quem assistiu sabe do que eu estou falando. Realmente foi uma noite proveitosa e a gente quer dar continuidade e hoje, então, aqui, voltando o nosso foco para o tema. Então, começo já chamando pela primeira palestrante, doutora Cíntia Aquino da Costa Barcelos, que vai trazer aqui o tema sobre o Supremo Tribunal Federal e os direitos LGBTI+. Ela que é advogada, especialista em direitos de família e direitos LGBTI, consultora em diversidade para empresas, secretária-geral da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Nacional. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cíntia, pela sua participação. E, inclusive, a doutora Cíntia já antecipou que ela não vai poder ficar até o final por conta de um compromisso. E como nós sempre deixamos as perguntas para o final, ela disponibilizou o e-mail que nós vamos passar depois. Porventura, caso tenha alguma pergunta em relação ao que ela vai trazer aqui, nós vamos repassar e ela, de forma generosa, se comprometeu a responder. Por favor, doutora Thaisa. Cíntia, boa noite. Boa noite, Rosiane. Desculpa, Cíntia, perdão. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Vanessa e doutor Murilo. É um prazer estar aqui com vocês e com todos e todas essa noite. Cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo. Dizer que representar a Comissão Nacional da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB é para mim uma honra estar aqui hoje em nome da doutora Raquel Castro, nossa presidenta, e falar um pouco, né, sobre os direitos humanos e os direitos LGBTI+, sobre a ótica constitucional dentro do Supremo Tribunal Federal. É necessário, nos dias de hoje, como o doutor Murilo pontuou, né, a pauta da diversidade sexual e de gênero é uma pauta recorrente. Nós acompanhamos nessas últimas semanas a polêmica da Natura, quando, ao colocar a representatividade de um homem trans, né, representando um pai presente, gerou toda essa construção, né, que eu acho que esse debate também é uma construção, de uma forma assim, a Natura se posiciona, né, que é uma empresa, uma grande empresa brasileira, e tem um boicote no Twitter, como nos top trends do Twitter, e depois a gente observa, né, que esse posicionamento, de fato, reforçou positivamente a Natura no mercado, né, enquanto a intenção dela não era falar sobre pais trans, e sim sobre pais presentes, e aí por aí a gente começa a entender, né, a necessidade de se falar sobre esses direitos e situar, né, tanto advogados como as pessoas onde estamos no Brasil hoje com relação aos avanços e retrocessos dos direitos LGBTI+. E então, retomando assim, inicialmente a nossa pauta, né, dizer que todas as garantias hoje, né, de direitos civis que nós temos no Brasil, eles vieram, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas como a gente chegou até aqui, né, a gente chega até aqui, né, por uma omissão pontual, né, do nosso poder legislativo em todas as esferas, né, sejam elas municipais, estaduais e federal, com relação a pautas dos direitos humanos LGBTI+. Isso se dá, de fato, por uma baixa representatividade dessas pessoas dentro do poder legislativo, especialmente das mulheres, né, que, de fato, esse recorte de gênero é um recorte favorável à pauta da diversidade sexual, o recorte de gênero da mulher. E aí a gente, com essa falta de representatividade, a gente tem o que se chama hoje do ativismo judicial, né, que é uma necessidade de se suprir
as lacunas legais através das garantias constitucionais que nós temos em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, e da liberdade, da proibição de discriminação. E aí o STF assume esse papel, né, de guardião da Constituição em razão dessa omissão. A gente precisa, assim, pontuar, né, que nós temos parte desse ativismo judicial também são advogados e advogadas atuantes nessa área, né, que também proporcionaram todos esses avanços. A luta do movimento social LGBTI+, é também pontual e histórica nessa pauta. E nós temos o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, junto com a doutora Maria Berenice Dias e a própria OAB, né, como partícipe de todo esse ativismo. Então, é preciso pontuar, né, que onde nós estamos, né, porque todas essas garantias vieram através do STF. Como nós estamos falando aqui de direitos humanos, né, a gente sabe também que o Pacto de São José da Costa Rica, né, que traz todas as garantias internacionais dos direitos LGBTI+, os direitos humanos LGBTI+, e também a possibilidade, né, do Brasil ser, né, signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também reforça, né, esse poder constitucional do STF, porque a gente tem essa obrigatoriedade do nosso país com a garantia desses não só constitucionais, mas também de forma internacional. E aí o STF inaugura, né, todo esse processo com a ação declaratória de inconstitucionalidade 4277, reconhecendo a união homoafetiva, né, em 2011, em maio de 2011, equiparando em direitos e obrigações a união estável entre o homem e a mulher. Então, essa ação, tanto a DIN 4277 quanto a DPF 132 com julgamento de maio de 2011, ampliou, né, o artigo 1723 do Código Civil, a interpretação do artigo para reconhecer que uma união estável pode ser a vida entre o homem e a mulher. Então, a gente tem um marco histórico em 2011, que vai fazer 10 anos o ano que vem, e dentro dessa quase década, né, que nós estamos passando, nós temos várias transformações, né, jurídicas que reforçam, né, as transformações sociais, porque a justiça ela apenas confirma, né, o que já está, e passa a dar essas garantias de direitos e essa visibilidade necessária a essas pessoas. Então, a decisão de maio de 2011 é uma decisão histórica, é uma decisão inovidável, né, dentro do direito e da sociedade, porque ali a gente traz, né, esse marco, inclusive, da proibição, né, de discriminação em razão de serem pessoas do mesmo gênero, né, da união estável entre pessoas do mesmo gênero. Então, ali já nasce uma semente do que aconteceu, né, no ano passado, que foi a criminalização da LGBTfobia também pelo STF. Então, a gente já tem aí indícios, né, desse marco de direitos. E aí, depois da união estável, a gente tem a confirmação pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 175, onde ele proíbe os cartórios, né, de recusarem, né, de não recusarem a fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou o que a gente diz hoje entre pessoas do mesmo gênero, né, e aí os casais passam a poder livremente casarem entre si, né, para além da união estável. Então, essas transformações são muito grandes, né, jurídicas e sociais, e eu que atuo nessa área também, há mais de 10 anos, a gente acompanha que culturalmente ainda o casamento é um desafio, né, para os casais homossexuais. Por quê? Porque grande parte exercem os seus direitos, né,
formalizam as suas uniões estáveis, fazem o casamento. A gente tem aí estatísticas, né, através dos cartórios de registro civil aumentando com o passar dos anos, mas a gente sabe que muitos ainda, né, por ser algo novo, pelo preconceito, né, pela dificuldade de encarar, né, todos esses processos sociais, às vezes é ainda muito resistente no seio familiar, muitos deixam de formalizar suas uniões e aí depois direitos e garantias ali dentro desse casamento, direitos sucessórios também passam a ser um outro desafio, né, que precisam ser reconhecidos pela justiça para serem garantidos em caso de separação, dissolução de união estável ou falecimento. Então, eu sempre digo, desde o início, né, até antes mesmo do reconhecimento do STF da união estável, que o documento mais importante de um casal homossexual é a escritura pública de união estável ou a certidão de casamento, sob pena de ter os seus direitos ali violados, né, tanto por parte um do outro, porque todos somos pessoas e temos, a gente sabe a dificuldade, né, como advogados, de lidar com o patrimônio, né, das pessoas lidarem com o patrimônio conjunto dessa construção. Então, por isso existe tantos conflitos em divórcios, até mesmo em questões sucessórias, e tanto por parte do preconceito que vem muito ainda, né, dentro do seu familiar com relação a essas pessoas. Então, eu já acompanhei casos, né, de companheiras homoafetivas que lutam na justiça, inclusive até hoje, para garantir o direito de herança, né, já reconhecido tanto pelo reconhecimento da união estável, tanto pelo próprio STF, que equiparou os direitos do companheiro ao direito do cônjuge. Então, a gente vivencia todo esse processo e esses marcos, né? Então, e aí, a gente falando, né, em termos do STF, todos os profissionais da área e advogados, né, encontram esse respaldo, que é, sem sombra de dúvidas, o limite mais importante que a gente tem para a garantia de direitos, mas que, vou retomando a questão que eu falei inicialmente, não é o melhor dos cenários, nem o cenário ideal, né, para a garantia de direitos, que a gente sabe que só através da legislação, né, que se tem a segurança efetiva de tudo isso. Embora a segurança esteja garantida e todos esses direitos sejam vinculados à sociedade. E aí, a parte do reconhecimento da união estável, a gente tem caminhado, né, para a evolução dos direitos, e um outro avanço muito importante que aconteceu em 2018, né, e aí nesses últimos anos a gente teve um movimento bem acelerado, né, da garantia desses direitos. A gente teve lá o marco em 2018, em 2011, depois a gente vem através do STF de novo, através da ação direta de inconstitucionalidade 4275, onde o STF reconhece a possibilidade de pessoas transexuais alterarem seu nome e sexo ou gênero, né, nos documentos administrativamente através dos cartórios, né? E aí a gente tem esse segundo marco muito importante de inclusão, né, dessas pessoas, né, que hoje as pessoas trans, pessoas transgêneros, travestis, transexuais, são as pessoas que mais são discriminadas, né, dentro das identidades sexuais, né? Uma pessoa transexual tem uma expectativa de vida de 35 anos, né? E tem uma exclusão, tanto familiar e na formação, na educação, inimaginável, né? Para quem não convive com essas pessoas, que não reconhece esse cenário e que acha, né, que essa invisibilidade deve permanecer, o que isso hoje é combatido, inclusive pelas consultorias em diversidade nas empresas, no ambiente de trabalho. Então, a gente tem esse novo marco, né, em 2018, desde o reconhecimento do nome e gênero. E aí, quando o STF reconhece,
alteração de nome e gênero das pessoas, sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização, sem a necessidade de um laudo médico ou psicológico, né, que submeta aquela pessoa ali a qualquer constrangimento para reforçar a sua autodeterminação, os direitos da sua personalidade, ele avança, né, nessas garantias constitucionais da igualdade e da liberdade das pessoas. E é interessante que a decisão é de março de 2018 e em junho de 2018 a gente tem o provimento 73 do CNJ, que aí é onde o CNJ regulamenta o procedimento nos cartórios. E aí é interessante, e eu lembro bem que a gente ficou num limbo, né, quando o STF reconhece a alteração da possibilidade do nome e gênero, a gente fica ali, os profissionais da área, as pessoas, sem saber direito como elas vão se socorrer para fazer isso administrativamente. Então, a gente brincava que era aquela situação, ganhou, mas não levou, né? Porque as pessoas iam no cartório e o cartório não sabia o que fazer dentro desse período de 3 meses. E aí o entendimento é que o STF tinha determinado, né, por decisão, e já estava autorizado, e os cartórios começaram a receber das corregedorias do dos tribunais de justiça as orientações, né, para fazer esses procedimentos. Então, com base em quê? Os processos de alteração de nome e gênero eram feitos com fotos, né, com relatórios médicos e psicológicos, porque ainda era necessário, a gente não tinha nenhuma determinação para essa autodeterminação que acontece hoje. E os advogados apresentavam várias certidões, que é o que prevaleceu na resolução 73 do CNJ, certidões cíveis, criminais, todas as questões envolvendo eleitorais, os documentos pessoais, e aí vários tribunais começaram a emitir resoluções da forma que entendiam necessárias, com base nesses processos, e até chegar no CNJ, né, depois desses 3 meses, e estruturar essa resolução com alguns procedimentos, e não é um procedimento tão simples, né? Não é simplesmente igual acontece na Argentina, né? Na Argentina, as pessoas se dirigem no cartório, que tem a lei de identidade de gênero, se autodeclaram, né? Como querem ser chamadas, e imediatamente isso é processado no cartório de uma forma. Então, a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem que seguir o provimento através de vários documentos e certidões para comprovar, né, essa vida pregressa dessa pessoa, até que o cartório, ao analisar esses documentos, emite uma nova certidão de nascimento daquela pessoa, e ela, com aquele documento, de fato, sem constar, né, inclusive a própria decisão e o provimento do CNJ, ele é expresso nisso, sem constar qualquer questão com relação à identidade de gênero da pessoa, ela vai proceder às alterações de todos os seus outros documentos, identidade, CPF, fazer a regulamentação na Receita Federal, no título de eleitor, então, carteira de motorista. Então, aí, a partir, né, dessa certidão, a pessoa trans, seja um homem trans ou uma mulher trans, tem que correr atrás de todos esses procedimentos. Então, não é algo muito imediato, né? Isso é importante do ponto de vista prático, né? Porque as pessoas, de fato, não têm esse conhecimento prático de como isso tudo acontece, né? E aí fica a sugestão de leitura do provimento para os nossos ouvintes, para que possam entender e auxiliar, né, nessas consultas jurídicas e nesses procedimentos. Muitas vezes as pessoas realmente precisam, né, dessas informações muito pontuais. E é interessante a gente falar sobre o provimento, porque, de fato, as ações que nós acompanhávamos enquanto advogados de alteração de nome e gênero, elas corriam, a sua grande maioria, nas varas de família, mas demoravam aí 2, 3 anos até ter uma sentença, né, que alterasse o nome e o gênero da pessoa
muitas alteravam só o nome e mantinham o gênero do sexo biológico, então trazendo aí grandes prejuízos para as pessoas, né, que hoje estão até revendo esses documentos através de outras ações judiciais, e aí a gente tem, de fato, uma burocracia instaurada pelo provimento 73, que o CNJ entende necessário, mas que, de fato, é um alívio, né? E, além de ser um alívio, é mais um marco histórico, né, de visibilidade para essas pessoas que ainda são tão marginalizadas na nossa sociedade. E aí a gente tem, depois de 2018, a gente tem o outro grande marco histórico, né, dentro do STF, que é a criminalização da homotransfobia, né, que fez 1 ano agora, em junho de 2019. O STF julgou a ação direta de omissão de número 26, né, e equiparou a LGBTfobia ou homotransfobia ao crime de racismo, né? Então, o STF disse que enquanto o legislativo reconheceu a inconstitucionalidade dessa omissão, né, enquanto o legislativo não fizer uma lei que ampare esses direitos, né, e desse tipo legal que foi criado, vai prevalecer a equiparação à Lei 7.716, que é a lei que a gente conhece pela lei do racismo. Resolveu a questão dos crimes, diminuiu a homofobia, a transfobia no Brasil? A gente acredita que não, né? Mas, de fato, embora isso não, essa decisão não seja algo que vá, de fato, diminuir o preconceito e a discriminação, porque isso tudo vem de uma base muito estrutural, né, dessa transição que nós estamos vivenciando, especialmente pela ótica jurídica, né, da divisão sexual do trabalho, dos papéis sociais, das questões de gênero, do feminicídio, da violência doméstica. Então, a gente vem, né, subindo nessa pirâmide ao longo desses anos com essa desconstrução, e por isso a gente sabe que uma lei ou uma decisão, mesmo que seja vinculante, ela não resolve o problema do preconceito e da discriminação, mas ela é um alento e um norte muito importante, né, especialmente do ponto de vista jurídico, com reflexos sociais relevantes. Para mim, que sou consultora em diversidade das empresas, eu vejo esse ponto importante porque antes da criminalização, a gente falar em diversidade sexual da empresa tinha um apelo muito mais de uma causa social relevante do que de uma necessidade, né? Então, quando a gente passa a reconhecer esse tipo penal, a empresa tem legitimidade, né, de ter, para além da responsabilidade social, que é a obrigação das empresas e das instituições, para além da valorização dos seus colaboradores, é uma necessidade imperativa, né, de se tratar de um tema que precisa ser minimizado a título de conflitos, porque daqui a pouco ela pode ter uma crise, né, seja uma crise institucional, uma crise de imagem ali, se não combater esse tipo de situação. E aí a gente vê também sobre os outros vieses, né, policiais, que ainda existe uma confusão muito grande, né, dentro da sociedade, da necessidade da criminalização e das pessoas, de fato, irem na delegacia, denunciar os crimes sofridos e disso ser levado adiante pelas delegacias de polícia e, enfim, até mesmo chegar a sentenças de condenatórias. Então, e por isso é tão importante, né, a capacitação dos advogados e principalmente do conhecimento jurídico com relação a isso. Essa semana eu vi a notícia que a Aliança Nacional LGBT apresentou no STF uma ação questionando o STF se a injúria racial, né, também está equiparada
dentro do julgamento da criminalização da homofobia. Então, o crime de racismo é um crime mais amplo, né, ele direcionado à coletividade, e a injúria racial seria, né, o que trata o Código Penal, aos xingamentos, né, e à ofensa à integridade e dignidade diretamente a uma pessoa. E aí, isso foi trazido pela Aliança Nacional essa semana como um ponto positivo para a gente também poder ter mais essa garantia, né, dentro das delegacias de polícia e levar isso adiante. E é uma construção, né, sem sombra de dúvidas, sobre essa questão da criminalização e essa necessidade de se falar, porque por mais que nós, profissionais da área e especialistas nesse tema, seja um tema recorrente e ainda necessário de tantas construções, poucas pessoas sabem efetivamente do que o STF tem se tratado, né? Do como surgiram essas garantias de direitos, né? E que hoje a gente tem toda essa repercussão midiática em torno desse tema, política, que a gente sabe também, e essa base, né, constitucional, essa base do STF também é propulsora de todos esses acontecimentos. E aí, depois da criminalização da LGBTfobia, a gente tem agora, bem recente, em maio de 2020, né, a suspensão da proibição de doação de sangue por pessoas homossexuais, e que a gente sabe também que pessoas transgêneros também eram proibidas de doar sangue, né? E aí agora em maio de 2020, pela relatoria do ministro Edson Fachin, a gente tem esse questionamento que foi feito pelo PSOL, né, sobre as portarias do Ministério da Saúde e de regulamentação da Anvisa que proibiam, né, pessoas homossexuais que tinham uma vida sexual ativa de doarem sangue. E sob o fundamento, né, dessa proibição interferir na dignidade da pessoa humana e na liberdade. Enquanto eu estive na Comissão de Direito Homoafetivo da UAB Goiás, e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui em outra seccional, né, falando desses direitos, avançando nessa pauta que nos é cara há tantos anos, que eu acompanhei algumas reclamações dentro da comissão de pessoas, né, que iam doar sangue e eram ali, de fato, discriminadas de forma vil, né, então, além dessa limitação de um direito, né, que é quase que um direito de ir e vir, porque ele era ampliado a todos, né, tinha ainda pessoas que ali dentro do sistema de saúde praticavam discriminações com relação a essas pessoas. Porque todos os sistemas são feitos por pessoas, e se a gente tem uma norma ali que autoriza, né, de certa forma, uma proibição, querendo ou não, aquelas pessoas se sentiam assim, no poder, entre aspas, né, de discriminar os outros. E aí isso a gente tem esse marco muito importante, inclusive a própria Anvisa já, depois da decisão do STF e o Ministério da Saúde expediram informações de que as pessoas estão aptas a doarem sangue, especialmente na pandemia, né, nessa necessidade, assim, de um caráter até humanitário, né, que essa decisão também trouxe nesse momento pontual. Então, a gente observa todas essas pautas, né, dentro do STF, pautas pontuais, e para além dessas pautas, a gente ainda tem dentro do STF, especialmente nesse ano já de 2020, é muito interessante que o tema, né, é tão latente nesse ano de pandemia, e temos várias decisões já sobre as ações diretas, as ações de descumprimento de preceito fundamental, com base nas leis antigênero dos municípios e estados, né, que vão desembocar no STF, porque tratam de matéria constitucional. E o STF tem se posicionado em todas essas ações, né, especialmente nesse ano de 2020,
contrários, né, a essas leis, não combatendo diretamente as questões de gênero, mas dizendo que isso é competência da União e recusando, né, todas essas leis municipais e estaduais que também reforçam, né, muito pontualmente a falácia da ideologia de gênero, né, que foi um movimento criado, né, para que as pessoas não pudessem existir dentro dos ambientes educacionais, né, como são, né? Criou-se uma história de que as crianças iriam escolher se queriam ser meninas e meninos dentro de uma escola, e isso nunca existiu, né? O respeito à identidade de gênero é um direito constitucional, tanto é que nós acabamos de ver aí a ação ADI 4275 falando, né, sobre essa possibilidade da autodeterminação de pessoas trans alterarem seu nome e gênero diretamente no cartório. Então, essas decisões contra essas leis antigênero são muito importantes, né? E já quase caminhando pelo final, a gente tem também esse ano o desfecho da reclamação que o Conselho Federal de Psicologia entrou, né, contra uma decisão da 14ª Vara de Brasília Federal, que tinha restringido, né, a resolução número 1 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que foi designada a cura gay, né, a possibilidade da cura gay. E aí o STF vem decidindo esse ano também de 2020, né, que validando novamente a resolução 1 de 99, dizendo que essa ação que foi proposta perante a Vara Federal de Brasília, o juízo não era o juízo competente, e, portanto, todas as decisões caíram por terra que restringiam, né, e que davam a possibilidade de psicólogos, de certa forma, tratar essa orientação que eles chamaram na decisão de orientação ego-distônica, né, que era uma orientação que vem de ser diferente e trazendo isso muito para a patologização, que é o contrário do que a resolução número 1 de 99 sempre pregou. Então, a gente tem todo esse contexto, né, constitucional e dessas garantias muito importantes, né, especialmente do ponto de vista jurídico, para que se construa o que a gente chama hoje de direitos da diversidade sexual e de gênero. E, de fato, a gente tem esses direitos consagrados e conquistados. São sempre um desafio essa consolidação, embora conquistados, né, e garantidos, a consolidação ela tem que ser diária, por isso é tão importante essa discussão em ambientes, especialmente dentro dessa pauta da OAB. Então, essa era a minha exposição, trazer para vocês esse panorama, né, muito pontual e importante dos direitos da diversidade sexual e de gênero, deixar os meus agradecimentos à OAB do Espírito Santo, dizer também que a doutora Flávia Brandão, advogada do Espírito Santo, ex-conselheira federal e também foi nossa vice-presidenta na Comissão da Diversidade e também membro, também grande partícipe, né, ativamente dessa construção do que a gente acompanha hoje. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Teve um momento que você falou sobre a Maria Berenice, eu me lembro muito dela realmente como muito aguerrida e grande precursora dessa pauta. E Sim. É muito importante, porque, como você falou, nesse contexto de lutas, durante muito tempo os advogados nem falavam que não tinha nem como, né, um enquadramento, e ela falava muito isso, da dificuldade de fazer possível esse acesso à A gente justiça. tinha só as omissões legais, né, utilizando os princípios e a analogia do direito, e essa construção, sem sombra de dúvidas, foi realizada assim, de forma precursora pela doutora Berenice, mas tem advogados assim nesse nosso país continental que fazem e fizeram parte dessa luta, né, e muito, muito pontualmente com relação ao avanço dos direitos.
E o voto do ministro Fachin nesse episódio recente, no julgamento recente do STF, é belíssimo também. Quem não leu e puder ler, é muito bonito como ele fala a respeito da importância e da falta de solidariedade também, né? É humanitário, né? De fato humanitário nesse momento que a gente vive. Muito obrigada mais uma vez, doutora Cíntia, pela Rosiane. importante contribuição. Obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Bom, então vamos já dar continuidade para passar para a próxima palestrante da noite, doutora Thaisa Câmara. Ela que, deixa eu abrir aqui, vai falar sobre direitos humanos e a questão de gênero para nós essa noite. A doutora Thaisa é historiadora, advogada, especialista e mestre em educação brasileira, com foco no ensino superior, membro da ADJC, da Associação de Juristas Potiguares em Defesa da Democracia e da Cidadania, e da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Lembrando, Potiguar, Rio Grande do Norte, né, doutora Thaisa? Muito obrigada mais uma vez pela presença, pela disponibilidade para a gente estar aqui discutindo esse assunto que é tão caro e tão importante para a nossa comissão. Por favor, a palavra está com você e queremos ouvi-la, doutora. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer ao convite feito por doutora Josandra e por doutora Vanessa, e também parabenizar a iniciativa da Seccional do Espírito Santo e especialmente da comissão. É muito bacana essa semana e parece que cada dia é mais urgente essa discussão de direitos humanos. Todo dia a gente acorda e há a urgência dessa discussão em absolutamente todos os temas que a comissão está tratando nesta semana, não é? Enfim, é até um alívio a gente poder estar aqui e conversar. Mas, enfim, já iniciando aqui a nossa conversa, eu trago aqui, o ponto inicial, o preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós estamos falando de um documento de 1948, eu estou falando só do preâmbulo, que traz o reconhecimento da dignidade como inerente a todos os membros da família humana, né? E igualdade de direitos como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Ponto. Partindo só disso aqui, a gente poderia refletir, a gente tem inúmeras situações para refletir sobre a concretização disso, mas eu trago aqui uma pergunta e em cima dela a gente vai discutir essa questão de gênero. Quais são as questões mais urgentes, estou falando agora, quais são as questões mais urgentes que envolvem as discussões, né, de gênero e de direitos humanos? São muitas, mas eu trago aqui 2 aspectos para a gente pensar hoje aqui. O primeiro deles é a garantia da sobrevivência. Marx que fala, né, que para a gente fazer história, a gente precisa estar vivo. Ponto. Se a gente não tem igualdade na garantia da sobrevivência, a gente precisa repensar, né, assim, até o modelo de sociedade. Em cima disso, eu acho que chama a atenção aqui a comparação de dados de feminicídio do ano passado com o ano anterior e deste ano com o ano passado, né? De 2019, comparando com 2018, houve crescimento e
de 2020, comparando com 2019, aí a gente tem o agravante da situação da pandemia. Nos meses de março e abril, né, comparando com março e abril do ano passado, a gente teve um aumento no Brasil de 22% de feminicídio. Aí, assim, a gente já... Para discutir essa questão da sobrevivência e do feminicídio, tem dois avanços que a gente precisa enxergar, que é tanto a criação da Lei Maria da Penha em 2006, quanto, até para eu estar falando de feminicídio, a gente tem os dados assim como feminicídio, porque a gente tem a Lei do Feminicídio de 2015. Mas veja só, a gente está falando da não garantia da nossa sobrevivência só em razão do gênero. Então, isso já é uma coisa gravíssima para a gente refletir. Como é que a gente pode pensar em garantia da dignidade se a gente, assim, não tem sequer a certeza da garantia da sobrevivência, né? E se a gente for olhar a fundo, também tem o agravante de que muitas dessas mortes, elas ocorrem dentro de casa, né? Então, se você não tem segurança dentro de casa, né, a gente não tem livre o caminho para esse reconhecimento da dignidade que é inerente a todo mundo. Por quê? Porque tem uma lei, é porque tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não, porque nós somos seres humanos, né? Seres sociais e, assim, não é que a lei existe porque nós somos seres sociais. Mas, enfim, feito esse alerta da questão da não garantia da nossa sobrevivência, aí tem um outro aspecto que eu trago aqui, lembrando, gente, que eu realmente estou trazendo dois, né? Mas são muitos. Se a gente for olhar na vida mesmo, em todos os eixos, a gente pode pegar e fazer uma reflexão sobre a questão de gênero. Mas, enfim, e só lembrando aqui, fazendo uma lembrança do que a doutora Cíntia falou, né? Que realmente é importante a legislação que nos garanta, pelo menos, a quem a gente possa recorrer, né? Assim, é uma garantia, né? É importantíssimo. Mas, para além da questão da sobrevivência, tem outra, né? Que é a própria dignidade da pessoa humana. E aqui, eu acho, assim, toda discussão que a gente vai fazer, a gente não pode fazer como se a gente estivesse numa bolha, ou como se a sociedade fosse ali, nós aqui, né? Assim, a gente precisa fazer os debates e as reflexões dentro do nosso modelo de sociedade, observando, assim, até para a gente ver até onde a gente pode caminhar, né? Aí eu trago aqui questões relacionadas ao mundo do trabalho. Quando a gente analisa o mundo do trabalho, é gritante a desigualdade de gênero. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas, né, para a gente, são perguntas pontuais para a gente refletir. Vamos pensar aqui. A igualdade no acesso aos postos de trabalho, quantas de nós não passamos por alguma situação, eu não estou falando só de nós da área jurídica, nós mulheres, quantas de nós não passamos
por uma situação de entrevista para um emprego e que nos foi questionado. É casada, tem filho, pretende engravidar, né? Se não aconteceu com uma de nós que está aqui, provavelmente a gente conhece alguma que passou por isso, né? Outra questão é se há igualdade nas jornadas, porque nós também sabemos que o número de horas trabalhadas, quando a gente junta o do trabalho com o da jornada de casa, isso também não há uma divisão igualitária. E aí vamos pensar também, divisão do trabalho doméstico e para quem tem, né, divisão do cuidado com filhos, né? Isso, vamos pensar assim, também a quantidade. Pronto, quando a doutora Cíntia começou aqui, levantando aquela questão da propaganda do pai presente trans, você pensa assim, como é que a gente está? Assim, diante dos absurdos dados de pessoas sem nome do pai na certidão, tem gente que nem sabe quem é, né? Pais absolutamente ausentes, absolutamente. E, assim, que sociedade é essa que vai discutir a legitimidade de um homem trans, que é um pai presente, de estar ocupando aquele espaço? Né? Assim, a gente precisa levar mais a sério o que realmente é o problema, não é, gente? Outra questão é com relação aos salários. A igualdade, né, no pagamento de salários, considerando postos iguais, e também levanto aqui a discussão, a reflexão, na verdade, em torno do trabalho não pago. O trabalho exercido em casa e que muitas vezes garante a ascensão profissional até de um companheiro, né? Isso é trabalho, né? Isso também a gente precisa refletir. E aí tem também outra observação que trago aqui, é que assim, absolutamente não são iguais as vivências das mazelas da nossa sociedade. Nós estamos falando aqui de desigualdade de gênero, mas quando a gente pensar assim, mulheres negras são maioria nos dados de vítimas de violência doméstica. E a gente também precisa pensar mulheres, mas mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres que dependem de transporte público. Você está exposta a determinados perigos fora de casa e dentro de casa. Mas, olha só, é igual essa vivência? Você imagina aí a gente dependendo diariamente, quando tem um trabalho, você dependendo diariamente de um transporte coletivo. Aliás, falei por mais transporte coletivo. É igual? Porque tem vivências que são, assim, é um machismo que não atinge a todas nós nas mesmas proporções. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente pensar assim, tudo isso são problemas. A gente precisa reconhecer os avanços, né? A gente precisa celebrar, a cada ano, celebrar um ano a mais da Lei Maria da Penha, né?
lembrar o exemplo da Maria da Penha, a gente precisa, apesar de tudo, a gente precisa celebrar a existência da lei de feminicídio, porque isso também é conquista de uma luta, né? Isso tudo é conquista. É verdade, a gente precisa celebrar, né? Precisa celebrar os avanços, reconhecê-los e celebrar. Mas a gente precisa observar o que são os nossos problemas mesmo, onde estão e assim, o que que a gente pode fazer, né? E eu queria, assim, as questões que eu queria levantar são essas, trouxe mais para a gente refletir mesmo. E já estou me encaminhando para fazer algumas considerações finais, mas eu também queria fazer umas sugestões, assim, indicação de leitura, de filme, enfim, de música, tá? Aí vocês que me falam se fica melhor eu digitar aqui ou falar, ou posso disponibilizar meu e-mail também para mandar o livro. Mas, enfim, como a gente trouxe uma pergunta, né? Foi quais são as questões mais urgentes nessa discussão de gênero e direitos humanos? Assim, com base nisso que a gente levantou aqui, né? Tanto da garantia da sobrevivência quanto da concretização da nossa dignidade, especialmente no mundo do trabalho, essas questões mais urgentes, acho que são as que impõem mesmo os obstáculos a gente concretizar essa dignidade inerente a todo mundo, né? Inerente a todo mundo, mas por quê que não chega para mim na mesma proporção, né? Enfim, eu acho que as questões mais urgentes são essas, são a gente observar esses obstáculos. E tem, assim, um esclarecimento que a gente precisa ter em mente, isso não é uma bandeira só de mulheres. Fico feliz de termos aqui mulheres e homens, porque não é uma bandeira de luta só nossa. Não seria nem justo que essa bandeira de luta fosse só nossa. Nós precisamos pensar que homens e mulheres, quem tem interesse em ver concretizada essa dignidade da pessoa humana de uma maneira universal e igualitária, quem tiver esse interesse é bem-vindo nessa nossa luta por igualdade, por sobrevivência e por dignidade, né? E assim, essa é a nossa mensagem, mas mais uma observação aqui, gente, a gente não pode, eu já falei, é muito importante a gente não dissociar as coisas, não tratar as questões como se fosse só aquilo. A gente vive numa sociedade, então, assim, você não dá para dissociar a discussão de gênero, de raça e de classe. Isso, de fato, são debates que são indissociáveis, né? E, assim, eu não sei se eu já posso fazer as indicações, mas eu queria encerrar com aquele trecho da música de Beto Guedes que diz: vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Enfim, Pode passar, pode passar, Thaisa, para nós por aqui ou pelo WhatsApp, que aí a gente disponibiliza depois, pode ser, as indicações? Certo. São filmes e um livro que está disponibilizado gratuitamente do Instituto Lucas, que eu posso passar até o link depois. Ótimo. E música também. Não, tá passa, bom, é sempre bom, ótimo. Pode passar que a gente repassa, torna público. Não, pode passar depois.
Certo. Tá E bom, gente, era e isso. as perguntas. Ó, muito obrigada, Thaisa, pela sua participação. Reitero aqui o nosso agradecimento pela sua disponibilidade. Como você falou muito bem, essa luta é de todo dia, como a Cíntia colocou, e a gente tem que comemorar, sim, celebrar, em especial essa semana, na sexta-feira, que a gente celebra mais um ano da Lei Maria da Penha, mas tem muito que lutar, porque todo dia são notícias que, ó, é nauseante a gente abrir o jornal e sempre tem assim, notícias e relatos que só não podem nos paralisar. A gente precisa reconhecer, como você falou muito bem, as lutas e as conquistas, que não foram poucas, mas tem que avançar muito. E passando então, dando continuidade já para o próximo ponto. Doutora Vanessa, nossa palestrante, hoje a gente vai ter o prazer de ouvi-la, nossa secretária de Direitos Humanos aqui da comissão. Doutora Vanessa vai falar aqui para nós essa noite sobre direitos humanos da mulher advogada. Vanessa Santa Bárbara, que é advogada especialista em direito civil, nossa secretária aqui da Comissão de Direitos Humanos da OAB, conselheira da 17ª subseção da OAB, membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, ABMCJ, e uma grande secretária, braço direito e esquerdo, e que foi muito responsável pela organização desse seminário. Vanessa, hoje nós queremos ouvi-la. Você que sempre aqui nos auxilia em todas as frentes. Hoje a gente quer ouvir tudo que você tem aqui para encerrar essa noite da melhor forma possível. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade também. Obrigada, Rosiane. Falar, assim, logo depois da Thaisa, na hora que ela coloca os pontos para a gente, para reação de reflexão, e a gente vai falar da mulher advogada especificamente, das conquistas que nós tivemos, e do que a gente ainda tem muito a conquistar e muito para se reafirmar. Por que eu falo reafirmar? Porque a nossa afirmação, ela foi feita lá em 1898, com a nossa primeira mulher advogada, doutora Mirtes Gomes de Campos. O engraçado, né, assim, naquela luta, né, era uma mulher, naquela época, onde só tinham realmente homens, né, advogados, e, inclusive, a afirmação dela, ela só conseguiu o diploma dela 8 anos depois. Então, ela teve uma luta aí de resistência, principalmente. A resistência, ela foi totalmente notória, porque ela só conseguiu o diploma dela 8 anos depois. E essa é uma história de luta, de garra e de força que nós estamos aí lutando e batalhando há 120 anos. Então, há 122 anos. Há tantos anos, né? 122 anos. E quando a Thaisa traz para a gente assim, essas reflexões, eu fico pensando, a gente tem que refletir e pensar e agir mais um pouquinho, né? Eu acho que esse ponto principal de direitos humanos é esse. A gente tem que agir mais, pensar menos às vezes e agir mais. E nessa parte do agir mais, a gente teve vários desafios que nós tivemos para conseguir chegar onde nós estamos aqui. Então, o primeiro ponto hoje que eu faço de agradecimento é a doutora Mirtes Gomes de Campos, porque sem ela, nenhuma de nós estaríamos aqui hoje. Então, esse é o meu principal agradecimento dessa noite, é para ela. E a gente lembra que ela teve essa resistência masculina, que nós temos essa resistência masculina até hoje em alguns campos, a gente tem que se reafirmar como mulher, como profissional e como aquela pessoa que tem que dar conta de tudo. E às vezes a gente não dá realmente, né? Porque a oportunidade, ela é colocada, inclusive do que a Thaisa falou, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, você é casada? Você vai casar? Você quer ter filho? Porque se você for casar, for ter filho, então para mim você não serve. E o que é mais engraçado, mais assim, triste, de uma certa forma, é que a maioria dos escritórios de advocacia hoje no Brasil, e até mesmo no mundo, são compostos de mulheres. As mulheres estão à frente, mas elas ganham menos. As mulheres são a maioria, mas elas não são tão reconhecidas. E aí vem um pensamento no seguinte sentido, por que isso? Será que a mulher não é tão competente assim? Por que a mulher ela não é tão reconhecida dessa forma?
E aí a gente vem fazendo essa história de 122 anos e vai costurando uma coisinha na outra, e a gente vê que realmente o mundo que a gente vive, ele veio de uma situação muito machista, porque o nosso mundo é machista, e aí a gente precisa de quê hoje? Da educação. A educação é o principal ponto para que a gente possa ter essa igualdade e essa paridade. Essa igualdade em relação aos números crescentes dentro da OAB nós já temos, porque hoje nós somos até um pouquinho a mais do que os homens dentro da própria instituição. E como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né? Você tem essa questão que eu falei da resistência masculina, você tem a questão da carreira e da maternidade, porque muitas das vezes quem te olha de fora acha que você não pode ter a carreira e a maternidade em conjunto, e aí isso pesa bastante nos locais de trabalho, isso pesa no bolso da mulher, e é ponto da mulher advogada, é ponto da mulher, né, em geral. E nós temos também, quando a gente tem uma oportunidade de network, né, vamos lá fazer, nós estamos lá no congresso, e esse congresso está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, que a gente vai ter a oportunidade de ir, se Deus quiser. Thaís, faz um convite que a gente vai, nem que seja virtualmente, mas a gente vai estar lá. E esse network é muito mais fácil, inclusive, até mesmo para um homem. O homem, ele tem essa questão de o clube do vinho, o clube do uísque, o clube do futebol. E quando a mulher faz isso, hoje, a gente já consegue fazer o clube do vinho, a gente já consegue fazer os clubes dos quais também eram exclusivamente masculinos, mas não é tão divulgado, porque ainda nós somos mal interpretadas quando a gente quer fazer esse network, inclusive dentro dos congressos. Vamos trocar cartão? Mas ela é bonita, ela é muito charmosa. Existe muito dessa situação. Então, esse desafio como mulher, a gente está nele todos os dias, a todos os momentos, né? Seja na carreira, da maternidade, do network. O network, para mim, eu acho que é um dos pontos, assim, onde deixa bem claro o seguinte: como é que eu vou trocar uma experiência com aquele colega se ele só está me vendo como uma pessoa que é a advogada, não é a profissional, ou é exclusivamente no ponto de vista de mulher. E aí a gente vai nesse mercado, a gente vai lutando todos os dias, de todas as formas, para que a gente consiga ser vista como uma pessoa profissional. E aí a gente tem que ter essa dignidade, como foi falado aqui por todas as duas palestrantes, de se mostrar competente a todo momento e de todas as formas. E a aparência, ela vem ali, inclusive a gente tem essa questão também da aparência, né? Como eu já falei, porque a gente está no network e a aparência conta muito. Então a gente vem nesse ritmo de resistência de mais de 120 anos. E essa resistência, ela chega a um ponto onde a gente tem que lutar por mais direitos. E aí onde a gente vem falar um pouquinho agora sobre o direito da mulher advogada. Nós ainda estamos lutando, conseguimos várias situações, e eu não tenho como não deixar de falar de um ponto crucial para surgir, inclusive, os direitos da mulher advogada estarem instituídos dentro da lei, dentro do nosso Estatuto da Advocacia. Em 2000, deixa eu só pegar a data corretinha, aqui, acho que a data correta... Subir com a data correta, vou falar a data aqui mesmo, né? Antes, em 2015, foi quando nós tivemos a nossa conselheira federal, doutora Daniela, e ela lutou muito, porque numa época atrás ela tinha tido, na segunda gestação dela, ela estava no plenário, ela iria fazer uma sustentação oral, e ela ficou durante muito tempo, né, na época, até o Joaquim Barbosa, não deu a palavra para ela, ele não concedeu a prioridade pelo fato dela estar grávida, e com 29 semanas, aguardando durante praticamente o dia todo para fazer a sustentação oral, porque ela não foi dada prioridade, ela dá à luz, tem as contrações, dá à luz a criança, e essa criança, inclusive, depois fica 61 dias na UTI. Então, é uma história que, às vezes, até a própria advocacia não se recorda como é que começou essa questão de dar essa igualdade para a mulher e de dar essa prioridade para a mulher advogada. Foi através da doutora Daniela. E a doutora Daniela, em 2013,
junto com várias conselheiras da ordem, foi quando instituiu, com inúmeras outras advogadas, a Comissão Especial de Direitos da Mulher. Em 2013, essa comissão, que é a nossa CNMA hoje, que luta, né, por todos os nossos direitos e conta todas essas histórias para que a gente possa valorizar, em 2013 é constituída essa comissão especial, que na época era uma comissão especial. Em 2015, é onde a gente tem o plano de valorização da mulher advogada. E a partir daí, todas as ordens do Brasil tiveram a comissão da mulher advogada, foi uma questão obrigatória a partir de 2016, onde hoje a gente tem com muita honra aqui a doutora Lívia Delpiaz, que é a nossa presidente da comissão advogada aqui da OAB do Espírito Santo, onde eu faço um agradecimento especial, uma pessoa maravilhosa e uma libernata junto lá da CMA aqui da Ordem. E a doutora Daniela Teixeira, como eu falei, né, quando ela deu logo a luz, ela teve a Júlia Matos, e surgiu a Lei Júlia Matos, para dar prioridade para a mulher em relação às sustentações orais, a mulher que é advogada, para ela ter esse direito dela ficar em recesso, nos prazos em relação aos filhos, aonde, inclusive, muitas mulheres, até hoje, não utilizam. Não utilizam, as mulheres advogadas não utilizam, talvez até por achar que não vão conseguir, porque vão colocar o número da lei ali, e muitas também porque elas acham o seguinte: não, eu não vou fazer, porque já que eu quero tanta igualdade em relação ao homem, eu não vou solicitar, o que é um erro muito grande. É um erro muito grande, porque é um direito que foi conquistado desde lá, desde a época da nossa Mirtes, desde 1800. Então, por que nós não vamos utilizar esse direito agora? É um direito que é uma garantia fundamental para a mulher advogada hoje. Então, na lei Júlia Matos, onde ela fala sobre essa questão da gestante, das lactantes, e nós tivemos, após isso, uma coisa muito positiva, né? Em 2016, o Estatuto da Advocacia, ele foi modificado, aonde foi colocado os direitos da advogada gestante, e onde nele se fala que ela possui o direito de reserva de vagas de garagem, de fóruns e tribunais. Ela pode entrar nos tribunais sem passar pela revista através de detectores, metais ou aparelhos de raio-x quando elas estão gestantes. E a profissional gestante terá preferência nas sustentações orais, bem como na ordem das audiências realizadas a cada dia, bastando, para tanto, comprovar a sua condição gestacional. O que é muito fácil para a gente comprovar isso, né? Principalmente depois de 5 meses, né? Então, assim, não tem nem o que se falar, mas no processo ali a gente tem que dizer, tem que colocar o laudo. E os direitos da adotante e da mulher que quer dar à luz. E essas modificações efetuadas em 2016, que estão hoje na nossa lei, na 8.906/94, que foi modificada através do artigo 7º, ela é muito importante para a mulher advogada. Extremamente importante para a mulher advogada. E eu não posso deixar de falar, principalmente em relação a hoje, a questão das mulheres advogadas que se tornaram juízas, desembargadoras e estão aí no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TRF, enfim, todos os cargos do alto escalão no judiciário. Em 98, foi feita uma pesquisa pelo CNJ, onde informou que a Justiça Estadual, Federal e os tribunais superiores, a participação feminina ela cresceu 60% até 2018. E indo para 24,6% a 38,8%. Então, essa participação ela é muito positiva. E quando a gente chega dentro da ordem, como é que nós estamos hoje? A nossa participação hoje ela já tem uma igualdade entre homens e mulheres, no sentido de inscritos dentro da ordem, né? E algumas garantias que nós tivemos, né, com o passar do tempo, que é essa questão dos 30%, em relação à cota de participação dentro de todo o âmbito da ordem. Existe aí agora uma nova luta, né, em relação ao Conselho da Mulher Advogada também, que está lá no Conselho Federal, que é uma questão de paridade.
E aí é uma outra luta que as mulheres vão ter, que elas, né, vão se apegar a isso, inclusive junto com os homens, porque como você bem falou, Rosiane, é uma luta diária, uma luta conjunta, né? Não é uma luta totalmente independente da mulher, é uma luta conjunta. Então, baseado nisso, essa questão desses direitos foi muito importante para a mulher. O estatuto ter modificado e adequado, baseado em todas essas campanhas que foram feitas desde 2011, 2012, 2013, a conquista de 2016 em relação a essa questão da mulher dentro da advocacia, dos direitos dela no exercício da profissão, foi muito importante. Mas eu também não posso deixar de falar que hoje ainda, inclusive, a mulher advogada, criminalista, por exemplo, ela sofre ainda muito. Ela sofre através de outros advogados, colegas, que não respeitam a profissão, dentro dos presídios onde elas estão, onde elas vão trabalhar, às vezes elas também são desrespeitadas, dentro das próprias delegacias. Então, é uma luta que nós temos que fazer diariamente. E foi muito importante um fato, né, em relação a 2019, quando ocorreu, inclusive em relação à Lei Maria da Penha, aonde no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje não se admite mais os agressores, né? Então, não se aceita mais os homens que são os agressores, homens advogados, que no caso que ainda não são advogados, que querem ingressar, né, se eles têm algum processo relativo à Lei Maria da Penha, automaticamente, naquele momento ali, a inscrição dele não é feita. Então, assim, foram várias as conquistas que nós tivemos. E baseado especificamente na Lei da Maria da Penha, é importante a gente relembrar que agora é dia 7, né? A gente já tem aí o aniversário da lei. E dentro da advocacia, nós também estamos evoluindo nesse ponto, onde a gente não aceita mais. Presidente da OAB seccional do Mato Grosso, agora em junho, agrediu a sua companheira, foi feito o boletim de ocorrência. Em primeiro momento, ele continuou ainda dentro do quadro da ordem, e após uma reunião, um consenso do Conselho Nacional da Mulher Advogada, foi solicitado que ele se retirasse do posto que ele estava naquele momento como presidente da OAB do Mato Grosso. Então, isso para todos nós é uma vitória muito grande. É uma vitória, porque se a gente está ali lutando por o direito da mulher e dentro da nossa casa a gente não consegue fazer com que esse direito realmente seja exercido, esse dever de cidadania, como é que a gente faz? Então, a nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, é o que eu falo sempre, ela tem que estar pautada no respeito, na educação e ser um exemplo para todo mundo. Porque a sociedade espera o quê da gente? Espera o retorno. E nós somos os cuidadores, né, da lei, os executores daquela medida, de uma certa forma, porque nós somos o primeiro braço da sociedade, a gente está ali para garantir todos esses direitos. Então, por que não? Por que não que a gente não vai lutar e fazer com que dentro da nossa casa aconteça dessa forma? E eu fico muito feliz, inclusive, né, foi muito interessante na nossa abertura de segunda-feira, o doutor José Carlos Riz, que é o nosso presidente do seccional, falou, hoje dentro da ordem aqui nós não precisamos mais, inclusive, de colocar a cota para funcionar, porque as mulheres estão aqui, elas estão vindo, elas estão querendo participar, estão apoiando todos os projetos, e isso é muito importante. Quando a gente fala de mulher advogada, ou comissão da mulher advogada, direito da mulher advogada, a gente está falando de direito de forma geral, porque nós temos mulheres tão quanto competentes em todas as áreas. Então, quando você fala, estou participando de uma comissão exclusivamente de advogadas, não. Você está participando de uma comissão onde ela está ali para garantir o direito de forma igualitária para todo mundo. E aonde você tem advogadas que estão em outras comissões e que não deixam de fazer parte do quadro da Comissão da Mulher Advogada, porque elas são mulheres advogadas. Então, todos esses direitos que nós temos aí, que a gente está calgando há 122 anos para garantir, a gente não pode deixar isso morrer. Não pode deixar com que isso a gente vá retroceder. O que faz, eu vou fazer até um exemplo do que a gente ouviu ontem em relação à doutora Etel, né, que
extremamente gabaritada, extremamente competente para estar assumindo a reitoria da UFES de forma integral, ela foi barrada por uma questão totalmente masculina, machista e que a gente sabe, como a Thaisa já disse, opressora. E isso é muito triste. E o que eu falei com ela ontem é o que eu falo para todos aqui agora. Não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode deixar que esse abate, eu posso dizer dessa forma assim agora, ele continue e ele faça com que a gente volte a 120 e tantos anos atrás. A advocacia mudou, a mulher mudou. E não dá para a gente dizer que tudo são flores, porque nunca vai ser. Nunca vai ser flores. Mas a gente não pode deixar de lutar e de demonstrar o que a gente está aqui, por que a gente quer. A gente não quer ser mais e nem ser menos. A gente só quer trabalhar e fazer as coisas de forma igual. Então, baseado nessa igualdade, principalmente respaldada na dignidade do ser humano, porque nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. A gente está aqui nessa questão de gênero, onde nós temos a igualdade de ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de fazer o que a gente tem vontade de fazer. Temos que estar em todos os lugares, ocupar todos os espaços, não deixar de ocupar esses espaços. Se a gente consegue cuidar com tanto fervor da nossa casa pessoal, a gente também consegue cuidar com fervor das outras casas. Da casa do amigo, do colega, da própria casa, que é a ordem. Então, isso que a gente tem que fazer com que isso não se perca. Eu acho que a palavra realmente que eu queria utilizar era essa, a gente não pode se perder. Então, todas essas garantias que nós temos hoje, a gente tem que agradecer a Mirtes, a gente tem que agradecer a Daniela, a gente tem que agradecer a Mourão, a gente tem que agradecer a tantas outras mulheres que foram para o Conselho Federal, que participaram de todas as lutas, de todas as garantias, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, podendo ter voz e poder falar. Então, muito obrigada por essa noite a todos vocês. Depois de Thaisa ter falado, de Cíntia ter falado, eu só quero fazer esse cumprimento mesmo a todos, para que a gente não possa deixar todas essas nossas garantias não serem executadas. Elas têm obrigatoriamente de ser executadas. E para isso, todos nós, como advogados e advogadas, não podemos deixar que não aconteça. A gente tem que fazer acontecer. Obrigada. Obrigada, doutora Vanessa. É isso mesmo, a gente tem que fazer acontecer. A Thaisa falou muito bem essa questão da interseccionalidade, né? No caso, ter que levar em conta esse recorte de gênero, raça, classe social, para que seja uma luta mais efetiva. E a articulação entre os movimentos, porque, aproveitando, a Thaisa falando que vai trazer as referências, e já estão até aqui cobrando, Thaisa, mas a Bell Hooks fala muito bem disso, sobre a luta não é só das mulheres, é de todos, porque quando a gente consegue, ontem a Elda falou muito bem também sobre o caráter emancipatório, então quando a gente emancipa as pessoas em diferentes grupos e frentes, a gente está, na verdade, dando um passo na sociedade como um todo à frente também, no sentido democrático. Então, realmente, não é nem demanda das mulheres, mas são demandas feministas que os homens também podem abraçar por uma sociedade mais justa. E tem aqui... a Thaisa vai disponibilizar pelo e-mail, que as pessoas já estão pedindo aqui as referências, e no mais eu já vou abrir para as considerações finais. Tem alguém que eu acho que colocando uma pergunta, mas ainda não apareceu para mim, mas já pode antecipar, a Thaisa pode fazer as considerações, depois eu passo para a Vanessa, se tiver alguma outra pergunta, eu trago. Doutor Murilo hoje... Hoje eu estou espectador, foi excepcional ouvi-las e receber tudo isso. Então, as considerações que eu tenho para fazer ouçam, que a gente tem que ouvir o que vocês falaram, né? E pôr em prática. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? E celebrar que a nossa ordem tem
aberto o espaço, né, que é de vocês para vocês. Não é mais do que a nossa obrigação fazer isso. Não é mais do que a nossa obrigação ter, no dia de hoje, no Seminário de Direitos Humanos, uma banca que, se não fosse por uma eventualidade, teria que ser formada só por mulheres. E é essa representatividade que a gente precisa ter para mostrar para as nossas queridas que estão ingressando agora nesse quadro. Para que ela saiba que aqui dentro da nossa casa, né, digo seccional e digo num contexto federal, que elas têm espaço, né, que elas têm que vir para ocupar esses espaços, para enriquecer o debate, né, e que para a gente possa conscientizar a cada dia mais, para que se torne cada dia mais escasso, né, esses episódios, como foi o episódio citado do colega lá do Mato Grosso pela Vanessa, né, que principalmente aqui dentro, que a gente se conscientize disso, né, tanto nas questões das mulheres, quanto da população do LGBTQIA+, que a gente tem que trazer mais para dentro da nossa casa. A gente tem a Comissão de Diversidade Sexual e que precisa estar ativa, que precisa estar debatendo, porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A Vanessa sabe que, recentemente, a gente teve um caso, né, de uma morte de uma interna que faz parte, né, da população LGBTQIA+, em uma das unidades prisionais do nosso estado. Então, que a gente tem que ter mais atenção com essa população, que a gente tem que dar voz, que a gente tem que ouvir, que a gente tem que sentir o que eles sentem, para que na prática a gente possa dar lugar a eles e se pôr no lugar deles, para que dessa forma tenhamos, né, uma igualdade, uma equidade nas nossas ações. Então não tenho nenhuma dúvida, absorvi bastante, foi muito bom, foi muito, de fato, profícuo. Eu acho que todos os participantes tiveram essa mesma visão do que eu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutor Murilo. É muito bom poder também partilhar isso com o colega aqui. A presença de um homem é sempre importante, sim. Eu retomo de novo a fala da Bell Hooks, que é uma escritora negra feminista, e ela fala nesse aspecto da importância das demandas feministas e que os homens também possam compreender cada vez melhor. Tem a pergunta aqui do Leonardo. Eu recebi uma pergunta para a Cíntia, mas como eu já disse no início, a gente vai repassar para a Cíntia por e-mail, porque ela infelizmente não pôde ficar até o final, mas ela se comprometeu a responder cada pergunta. E o Leonardo Bolelli, nosso colega, membro da nossa comissão, perguntando para as colegas, para as palestrantes, como é que elas veem a questão do assédio moral na sociedade brasileira atual nesse contexto de diversidade. E quais seriam os caminhos para prevenir, corrigir e até sancionar esses assediadores? Thaísa vai responder primeiro. Já respondendo e já fazendo as últimas considerações, né? Excelente pergunta, de Leonardo, né? Excelente pergunta. É um problema e, assim, durante muito tempo abafado. Eu posso dizer assim, particularmente, não é uma coisa que sofro na pele no ambiente de trabalho, porque aqui somos homens e mulheres e temos nos nossos colegas muito respeito, enfim, nós nos sentimos à vontade. Mas sei que não é um exemplo que explica o funcionamento da sociedade, pelo contrário, sei que é exceção. Agora, sim, e digo isso nos ambientes corporativos, tanto por colegas em funções semelhantes, quanto hierarquicamente diferentes, mas sei também nos ambientes dos tribunais, é uma realidade. Agora, veja só, aí o que fazer? Assim, gente, não, dá muito alívio quando a gente trata um problema com iguais e a gente descobre, não é só comigo, né? Isso é um alívio, mas gente, se a gente não denuncia,
a sociedade não avança, não, assim, sem sombra de dúvida. O primeiro passo é escrachar mesmo a situação, né? Denunciar é importante. A gente fica, às vezes, acuada, porque, assim, se você pensar o judiciário é um ambiente em que a gente enxerga mesmo esse distanciamento de pessoas, de funções. Então você pensa assim, mas eu vou denunciar fulano. E quantas vezes as mulheres são tidas por mentirosas, né? Assim, até nisso é uma dificuldade você comprovar que aquilo que você está relatando, está denunciando é verdade. Mas, assim, gente, lógico, a doutora Vanessa vai falar, mas o que eu vejo como não é nem solução, mas uma arma que a gente tem é a denúncia. Lógico, o que a gente conversou aqui, nós estamos falando, precisamos celebrar os avanços, reconhecê-los e celebrar, mas existem características que são inerentes a um modelo de sociedade e que, assim, precisa de mudanças estruturais mesmo, muito profundas, né? Então, muitas vezes, a gente lida com o passo a passo, o buraco do dia a dia mesmo. Então, para essa situação, a primeira coisa que me vem à cabeça mesmo é a denúncia, né? E, por fim, teve uma coisa que, quando eu estava falando, eu realmente me esqueci de falar. Pensar a importância do poder público nessa questão de promoção da igualdade de gênero, gente. A gente não pode também agir como se não tivesse responsabilidade. Questão de políticas públicas da promoção de igualdade de gênero são importantíssimas, né? Então, assim, até a gente votando, né, escolhendo quem a gente vai votar, a gente pode estar ajudando a ter um problema a menos futuramente, né? Pensar em pessoas comprometidas com isso, né? Com esse reconhecimento da dignidade para todo mundo. Isso é muito importante, né? E, enfim, por fim, eu disponibilizei meu e-mail, gente, porque aí o pessoal pode me mandar, eu posso também mandar para a doutora Vanessa a listinha, né? Com os filmes e músicas e obras para indicar. E aí é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da Seccional do Espírito Santo, em especial, doutora Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Thaisa. Como o Leonardo perguntou, eu acho que são 2 pontos aí que são importantes para a gente começar a pensar e a fazer, né, a partir de agora. A denúncia, ela é primordial, ela tem que ser feita. A gente sabe o quanto e o tão é difícil e é caro para uma mulher fazer uma denúncia. Seja no ambiente de trabalho, seja na forma dentro de casa, é muito caro. É muito caro porque quando ela faz a denúncia, é o momento em que ela precisa de muito apoio. E esse apoio é onde vem, inclusive, as políticas públicas que a Thaisa falou. A gente precisa de pessoas preparadas para ajudar, auxiliar e acompanhar. A gente sabe que não dá para pegar na mão dessa mulher e fazer com que ela vá para uma casa nova, que ela vai ter uma estrutura nova, que ela vai ter uma vida nova, exclusivamente porque a gente vai colocar ela numa caixinha para guardá-la. E não é isso que vai acontecer. A gente tem que preparar essa mulher para quando ela entrar nesse novo mundo onde ela vai se reconhecer como mulher, como pessoa, principalmente, porque no momento em que ela vem de uma violência, seja profissional, seja estrutural, ou seja familiar, ela vai precisar de muito apoio. Ela vai precisar se reinventar. E essa reinvenção, quando a gente fala, não é só ela aprender a fazer uma costura, um corte, ou alguma coisa, não é isso. Ela vai aprender a ser um novo ser humano.
no ser humano aonde ela vai estar. Ela já está ali num ponto onde eu sempre falo, quando as pessoas me ligam para perguntar sobre essa questão de violência, ela está num ponto onde ela está assim, ela já baixou e ela não sabe como é que ela vai levantar mais. E aí ela vai primeiro ajoelhar, vai começar a engatinhar novamente, ajoelhar de novo, até ela se conseguir reerguer. E isso, com uma sociedade que nós temos hoje, que precisa muito de políticas públicas, se essa mulher não tiver uma base, não tiver um apoio, ela vai ter outros problemas. E esses problemas não vão ser só com ela, vai ser com a sociedade, com as pessoas que vivem ao redor dela também. Então, isso realmente é uma questão que a gente precisa muito de políticas públicas específicas nesse caso. E o que fazer? Cobrar. Cobrar do poder público, cobrar de quem nós temos que cobrar, aproveitar, e eu vou falar sempre, as eleições estão aí em novembro. Então, na hora que você for fazer o seu voto, faça o seu voto consciente, faça o seu voto querendo uma mudança, faça o seu voto pensando nas propostas que estão vindo para que possa melhorar a qualidade de vida da sociedade. E quando a gente fala qualidade de vida da sociedade, a gente fala num contexto geral, para homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, para todo mundo. Então, a denúncia, ela é muito importante. E a denúncia, quando qualquer pessoa está fazendo uma denúncia, principalmente uma denúncia institucional, porque na hora que essa denúncia chega dentro de uma instituição, ou ela chega dentro do trabalho, aquela mulher ali, ela já é tida assim, mas será que é isso mesmo? Será que foi dessa forma? A gente também não está aqui de olhos vedados e de olhos totalmente vedados, falando assim, nossa, vai ser lindo quando ela fizer a denúncia. Não vai. Porque a nossa sociedade foi criada o quê? Para julgar. Nós somos julgadores dos atos de terceiros. Então, por isso que uma educação, principalmente uma educação em direitos humanos, é importante, como eu sempre falo, desde quando a criança nasce. Ela já está indo lá para o prézinho. Vocês querem uma coisa mais bonita do que uma criança sendo educada no prézinho, no jardim, onde a gente fala assim, não joga o lixo fora da lixeira. Ela não joga o lixinho fora da lixeira. E ela cresce com aquilo sabendo que o lixo fora da lixeira ela não pode jogar mais. Então está na hora da gente buscar isso, a educação de direitos humanos dentro da escola, dentro do jardim, e demonstrar que a gente tem que ter o respeito, em primeiro lugar. Somos uma sociedade onde a gente tem muito que calgar. E um dos pontos principais que eu falo é a respeito do respeito. Então, o respeito tem que ser primordial para todo mundo. E obrigada por todos nós estarmos aqui hoje. Eu fico muito feliz. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho. E deixa eu aproveitar, só para finalizar, porque tem gente que não sabe, né, a respeito da guia. Tem um guia que orienta a advogada e os seus direitos. E esse guia, ele está na página da OAB Nacional. Então, você clica lá, Cartilha da Mulher Advogada. Nessa Cartilha da Mulher Advogada, tem um guia de direitos, onde tem as prerrogativas específicas para as mulheres advogadas. E é um documento que todas nós devemos conhecer, todas nós devemos saber de cor, né? Tudo que a gente fala tem que saber de cor, porque é um direito, é uma garantia daquilo que eu já falei, né? A gente demorou tanto para conseguir, e agora que nós temos um pouquinho ainda, falta mais um bocado, mas esse pouquinho ainda está ali para a gente poder ter conhecimento dele. Então, está lá no site, Cartilha da Mulher Advogada, www.oab.org.br. Pela OAB Nacional, você tem acesso à Cartilha da Mulher Advogada, onde fala sobre as prerrogativas da mulher advogada. Obrigada e boa noite. Obrigada, Vanessa. Muito importante divulgar essa cartilha. E lembrando que agradecer aqui a todos os participantes, a quem nos acompanhou até agora. Agradecer ao doutor Murilo, nosso vice-presidente da comissão, pela presença honrosa aqui nessa noite. Mais uma vez, doutora Thaisa, doutora Vanessa, a doutora Cíntia não está aqui presente, mas nosso agradecimento também para ela. E lembrando que está gravado
na OAB TV, todos terão oportunidade. E, por favor, continue conosco essa semana. Amanhã temos também debates interessantes sobre direitos humanos na educação. E vamos continuar nessa luta, nesse embate, nessa discussão, porque tem muito a se fazer, mas juntos, articulados, a gente consegue avançar cada vez mais. Boa noite, abraço a todos e, então, até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, Thaísa. Obrigado. Murilo.